Olá, meninos do nono ano. Hoje eu quero convidá-los a analisar essa imagem. O que nós podemos estar percebendo desta imagem? Observem que nós temos o globo ao centro e ao redor dele nós temos várias pessoas representando aqui grupos sociais. E é a partir desses grupos que nós vamos iniciar nossa aula de hoje para falar que nós vivemos em sociedade, mas que somos regidos por regimentos, tá? Ou seja, somos únicos, mas dependemos um do outro. Estamos interligados, igual aqui este globo. Todas as pessoas estão interligadas a ele. E observa que essas pessoas aqui, representadas por esses bonequinhos, eles estão divididos em cores. Nós podemos estar relacionando essas cores e essas pessoas aos grupos, às instituições, tá? Tanto as repartições públicas como as repartições privadas. E aí nós vamos estar adentrando de fato ao nosso assunto de hoje. E o nosso assunto vai falar de regimento. O que é um regimento? Para que serve um regimento? Onde eu posso estar encontrando um regimento? Será se eu sou regido por um regimento? Então vamos lá, vamos tirar essas dúvidas. Vamos primeiramente estar entendendo o conceito. O que é um regimento? Regimento pode ser definido como um conjunto de normas, regulamentos que norteiam as ações de determinados grupos sociais. Desta forma, é possível entender este documento como um conjunto de normas definido por um grupo para regulamentar o funcionamento de certa organização, de certos grupos e etc. Então, agora vocês entenderam aí a questão da imagem inicial de nossa aula? Observe aqui, nós temos o globo, né, lá no início daquela imagem, e nós temos várias pessoas. Então, digamos que aquele globo ele está norteando as ações daqueles grupos sociais. Ou seja, aquele grupo social A, B ou C, ele é formado por pessoas diferenciadas, tá? Mas que todos obedecem às normas, ou seja, a um regimento. E aí eu venho trazer para vocês o exemplo macro de regimento, que é a Constituição Federal do Brasil. Todos já ouviram falar que esta Constituição é o documento oficial, o documento maior. É por ela e para ela que nós realizamos algumas ações de cidadania. É através dela que nós podemos estar norteando nossa vida. Nós podemos estar obedecendo regras, nós podemos estar buscando os nossos direitos, nós podemos estar incrementando outras situações a partir da Constituição. E a Constituição Federal é este documento que vai estar regendo a nossa vivência, o nosso dia a dia, a vida em sociedade, tá? E aí nós vamos estar entendendo agora um exemplo de regimento. Você na sua casa, você é regido por alguém? Você não é uma orquestra, no sentido de orquestra, né? Você sabe que quem rege a orquestra é o maestro. E na sua casa, quem é o maestro? Seus pais, isso mesmo. Então, observa que os regimentos internos, eles começam lá dentro da nossa casa, onde nós temos que obedecer regras, onde nós temos que viver de acordo com o regimento dos nossos pais ou das pessoas nas quais nós somos sujeitos, tá? E na escola? Você obedece regras? Você é regido por algum regimento? Com certeza. Eu trago aqui o exemplo do regimento escolar, tá? Que é um regimento. Na sua casa não é um documento oficial que exige que você siga à risca, mas você sabe que você tem que seguir regras. A escola já existe um documento oficializado, reconhecido, e este documento apresenta um conjunto de regras que vão definir a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da instituição.
Então, aqui na escola dinâmico, por exemplo, se você não sabia, fique sabendo. Existe um regimento escolar, o regimento que vai estar estabelecendo todo esse procedimento, do administrativo ao pedagógico. Como você vai viver, qual a melhor forma de você viver aqui no grupo escolar, tá? E é ele que vai estar estabelecendo essas regras que deverão ser seguidas. No caso aqui, essas regras, tá, do regimento escolar, ele vai estar te dizendo quais são os seus direitos, do que você tem direito. Ah, você tem muitos direitos, certo, mas você também tem seus deveres e você deve cumpri-los assim como os seus direitos, tá? Porque você sabe que onde começa o seu direito, né? Onde termina o seu direito, começa o do outro. Então, o regimento escolar vai estar te norteando a entender isso, a viver em sociedade e viver bem. Nós temos também aqui as características de um regimento. O que vai ser característico do regimento? O regimento interno, ele é estruturado em unidades básicas de articulação como, então, todo regimento interno, por exemplo, a Constituição, né, que é o nosso documento macro maior da sociedade, ele vai ser regido, ou seja, ele vai ser estruturado, constituído por título, por capítulo, por seções e subseções, né, que se dividem e que nós chamamos de artigos, que apresentam algarismos romanos chamados incisos. Então, a Constituição, se você tiver oportunidade, abra sua Constituição e você vai estar encontrando essa estrutura que eu estou explicando aqui. Você vai encontrar os capítulos, os títulos, as seções, os subtítulos, e isso vai ser apresentado de forma de algarismo romano. E esses algarismos romanos vão ser chamados de inciso. Capítulo 2, seção 3, inciso 3, 4 e assim por diante, tá? E esses incisos eles vão apresentar também partes recuadas, tá? Depois do primeiro capítulo vai vir um recuozinho, ou seja, adiante, e eles vão estar lá. Pegue a sua Constituição, se você não tiver, dá um jeitinho aí de baixar e você vai estar percebendo essa estrutura aqui bem legal. Aí você vai entender como é que o regimento interno ele é estruturado. Aí nós vamos ver que o regimento também apresenta outra estrutura, outra característica. É um documento que está alinhado às leis do país. O regimento interno não pode ser um documento qualquer. Ele tem que estar estruturado na norma padrão, uma linguagem oficial, tá? Por quê? Porque é um documento, e documento ele tem valor jurídico. Por isso ele deve ser escrito na forma padrão, uma linguagem formal da língua portuguesa, tá? Outra característica básica do regimento é que ele vai estar na forma verbal infinitivo. Esse infinitivo ele vai estar relacionado ao imperativo. Logo, ele não vai estar diretamente dizendo que é uma ordem, faça isso, faça aquilo, é melhor isso, não. Ele vai estar no infinitivo para indicar um caminho, uma forma como você vai estar fazendo as coisas corretamente, tá? E onde eu vou estar encontrando o regimento interno? As repartições, ou seja, em vários lugares você vai poder encontrar um regimento interno, tá? Por exemplo, se você for numa associação de moradores, você vai encontrar um regimento interno. É para encontrar um regimento interno. Se você for na Câmara dos Vereadores, você vai encontrar um regimento interno. Se você for na Associação dos Taxistas, você vai encontrar um regimento interno. Se você for numa escola, você vai encontrar um regimento interno. Então, o regimento interno é o documento que vai estar norteando a nossa vida, como nós devemos nos comportar em determinados lugares, o que nós podemos ou não fazer. Esses regimentos, né, eles são de suma importância para que nós aprendamos desde cedo que somos regidos por uma lei que nos garante direitos, mas que nos cobra, e nós temos que fazer
valer os nossos deveres, tá? E aí, para eu ter direito, eu tenho que cumprir com o meu dever, tá? E hoje nós vamos ficar por aqui. Vá fazendo as atividades do capítulo 6 referente, tá? A este assunto, regimento escolar. E até a nossa próxima aula.